Oi pessoal, eu não sei se todo mundo está ciente de que o Brasil possui hoje uma posição de destaque internacional em termos de ciência e tecnologia. E, claro, isso é muito importante na nossa sociedade moderna. E muito desse progresso do Brasil, desse avanço em termos de ciência e tecnologia, se deve a dois órgãos federais, a duas agências de financiamento, de apoio à pesquisa e apoio à graduação, que são a CAPES e o CNPq. E essas duas agências têm sofrido uma série de cortes, uma série de ataques nos últimos anos, na realidade, mas especialmente nos últimos meses. E então eu queria aqui falar rapidamente do papel dessas duas agências, né? A primeira delas é a CAPES, que é a Coordenação para Aperfeiçoamento Pessoal de Ensino Superior, que é uma agência do MEC, né, ligada ao Ministério da Educação, e que tem por objetivo, né, apoiar a formação de professores, né, e pesquisadores de uma maneira geral. Então hoje a CAPES é uma agência muito grande, né, ligada a uma série de ações, né, de formação de professores em todos os níveis, educação básica, ensino à distância, mas o foco da CAPES sempre foi a pós-graduação estricto sensu, ou seja, o mestrado e o doutorado, a formação de pesquisadores e professores, né, num nível de mestrado e doutorado. Então, o papel da CAPES nesse contexto, especificamente de formação de mestres e doutores, né, ele é feito de duas formas principais. Primeiro, os cursos e os programas de pós-graduação, né, os programas de pós-graduação que incluem os mestrados e os doutorados, eles são periodicamente avaliados, né, pela CAPES, né, por um comitê de pesquisadores e de docentes que é formado nas diferentes áreas do conhecimento, e eles recebem então uma nota que vai de 3 a 6 a 7, né, sendo 6 e 7 os cursos de nível internacional, comparáveis com os cursos de nível internacional. E essa avaliação então tem sido muito importante porque ela termina criando diretrizes para que os programas melhorem em termos de formação de recursos humanos, em termos de formação de produção científica, né, e isso então tem um papel de colocar o Brasil na posição que ele tem. A outra ação da CAPES importante nesse contexto é fomentar, ou seja, financiar os programas de pós-graduação. E aí esse financiamento vem principalmente na forma de bolsas para os estudantes de mestrado e doutorado. Então, os programas de pós-graduação recebem bolsas, hoje o mestrado R$ 1.500, o doutorado R$ 2.200, que ela distribui para os alunos ao longo por meio de um processo de seleção, de classificação. Os alunos ingressam no programa e, dependendo da posição deles nesse processo de seleção, eles conseguem receber uma bolsa, porque nós não temos bolsa necessariamente para todos os estudantes, todos os programas não têm bolsa para todos os estudantes, então é preciso fazer uma seleção. Com isso, o aluno consegue desenvolver, então, consegue se dedicar, né, de uma forma integral, né, ao programa e ao longo dos 2 anos para o mestrado e 4 anos para o doutorado, desenvolver os seus trabalhos de pesquisa e se formar, né, terminar o seu mestrado e doutorado com uma formação melhor que vai permitir uma maior inserção no mercado de trabalho. A outra agência importante para a gente em termos de pesquisa no Brasil é o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, e que está ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. E o CNPq, embora ele possua algumas bolsas de mestrado e doutorado, né, o papel dele é muito mais focado em pesquisa, em financiamento e organização e distribuição dos recursos para pesquisa no Brasil. Não só recursos do governo, mas recursos de uma série de outras fontes, de fundos, de cooperação entre empresas e sistemas de integração de fomento público-privado, enfim, uma série de ações, uma série de programas importantes que o CNPq vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos. Eu queria chamar a atenção de 3 coisas importantes que eu vejo no CNPq, né? A primeira delas é o programa de iniciação científica, ou seja, o CNPq, existem várias modalidades, mas a principal delas é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica. Dentro desse programa, o CNPq repassa para as universidades, né, e para os institutos, bolsas, cotas de bolsas, algumas bolsas de iniciação científica, que hoje tem um valor de R$ 400, que são distribuídas para os alunos de graduação por meio de processos seletivos internos às instituições, e a partir daí, então, esses alunos de graduação passam a se inserir nos projetos de pesquisa orientados pelos professores, eles recebem essa bolsa por 1 ano, depois eles vão ser avaliados, né, a universidade monta um seminário, né, um evento geral para avaliar esses projetos, traz consultores, traz pesquisadores de outras instituições para fazer essa avaliação, enfim, é um programa muito bem estruturado e claro que um apoio de R$ 400 para um estudante carente é importante, mas mais importante do que só esse apoio financeiro, a gente tem a questão do estímulo, né, quer dizer, o aluno já entra
entra na graduação e ele já começa a se envolver em atividades de pesquisa. Então isso é muito importante para que ele se interesse, se envolva. A gente sabe que isso inclusive melhora o próprio rendimento acadêmico dele, mesmo que ele às vezes não vá continuar numa carreira científica. Isso faz com que ele fique mais envolvido nas atividades da universidade, então é super bacana. Indo para um outro extremo, né, em termos de formação, a gente tem um programa de bolsas de produtividade em pesquisa. Essas bolsas de produtividade em pesquisa, na realidade, são concedidas para os professores e para os pesquisadores que estão envolvidos, que estão mais envolvidos com pesquisa e com pós-graduação. Isso porque a carreira, por exemplo, se a gente pega nas universidades, a carreira dos docentes é muito estruturada em torno de ensino, né? A progressão, o incentivo, à medida que você vai ficando na instituição, você vai recebendo uma progressão, né? O seu salário vai aumentando um pouquinho, mas na realidade não tem muita ênfase, né? Na maior parte das instituições, a gente não tem muita ênfase, muito destaque para as atividades de pesquisa. E o CNPq, então, ele cobre, né, essa lacuna aí, dando uma bolsa de produtividade em pesquisa, dando né, um apoio financeiro, uma complementação aí em termos de salário, para as pessoas que estão mais envolvidas em pesquisa. E, claro, isso aí também não é para todos os docentes e para todos os pesquisadores, o número de bolsas não é tão alto assim, né? Varia um pouco de área para área, mas né, existe então um processo de seleção e essas bolsas não são concedidas indefinidamente. Na realidade, você submete um projeto para o CNPq, esse projeto vai ser avaliado e se você tiver um bom projeto e um bom currículo, você então ganha uma bolsa de produtividade em pesquisa, iniciando, por exemplo, com 3 anos, e depois de 3 anos você tem que prestar contas, fazer um relatório, e aí você concorre a uma nova bolsa e assim você vai renovando, né? Você vai tentando renovar essa bolsa ao longo da sua carreira e você vai progredindo dentro dos níveis que o CNPq tem, né? Então, hoje você começa com a bolsa nível 2, né? O que a gente chama de bolsista de produtividade nível 2, e à medida que você vai né, melhorando a sua atividade de pesquisa, se tornando-a mais internacional, orientando mais alunos, você pode conseguir progredir porque a gente chama de bolsista nível 1, e aí nesse caso você passa a ter não só a sua bolsa, mas você passa a ter um apoio também mensal para as suas atividades mais corriqueiras de pesquisa, manutenção básica ali do seu laboratório, né, é o que a gente chama de grant, em pesquisa. Então a bolsa hoje de produtividade de pesquisa nível 2 começa com R$ 1.100, a bolsa máxima né, no nível 1, que é o nível 1A, você tem R$ 1.500 por mês e mais R$ 1.300 por mês para manter o seu laboratório, manter as atividades básicas, comprar um livro, comprar um computador, né? Não é um recurso muito grande para pesquisa, mas é um apoio ali para o seu dia a dia, para você poder manter a sua atividade de pesquisa funcionando com um pouco mais de tranquilidade. Então esse é um sistema único no mundo, é um sistema muito bacana, um apoio muito bom e é um apoio muito baseado no mérito, na meritocracia e, de novo, como acontece num programa de iniciação científica, esse apoio, lógico, financeiro é importante, né? Claro, não tem dúvida, mas também existe uma questão do mérito associado. Então, quando você diz que você é bolsista de produtividade do CNPq, né? Quando você diz que você é bolsista 1 de produtividade do CNPq, isso é bem visto em várias agências, na própria CAPES, por exemplo, na avaliação dos cursos, isso é um indicador importante né, da sua qualidade, né, do seu perfil como pesquisador. Então, tem uma questão financeira, lógico, um apoio financeiro, mas tem também uma questão de mérito. E, por fim, em relação ao CNPq, eu acho que é muito importante também a gente destacar a questão do currículo Lattes, né? O nome Lattes vem aí né, do pesquisador, do físico brasileiro importante, César Lattes, e o Lattes, né, é uma plataforma Lattes, na realidade, ela tem os currículos de todos os pesquisadores, todas as pessoas, na realidade, envolvidas com pesquisa e pós-graduação no Brasil, elas vão ter um currículo na plataforma Lattes. Isso significa que qualquer pessoa no Brasil pode entrar na página do CNPq, procurar o currículo Lattes, e ela vai ter acesso a tudo que os pesquisadores estão fazendo. Então, cada pesquisador ele se cadastra na plataforma Lattes e ele, periodicamente, ele vai ter que alimentar essa plataforma e colocar todas as suas atividades. Então, todo mundo pode entrar lá e ver o que as pessoas estão fazendo, né, em termos de produção científica, publicação de livros, publicação de artigos científicos, orientação dos estudantes. Quer dizer, toda a informação da sua carreira como pesquisador vai estar no seu currículo Lattes e isso é público, isso é disponível para todo mundo. Então, o currículo Lattes teve um papel super importante em termos de democratizar a informação e realmente mostrar né, para a sociedade o que as pessoas estão fazendo. Então, gente, essas duas agências, o CNPq e a CAPES, são responsáveis por muito do que a gente tem, né, ou por quase tudo que a gente tem em termos de pesquisa e pós-graduação no Brasil e por todo esse destaque, né? Eu fiz mestrado, doutorado
com bolsa do CNPq, né? Na época que eu fiz graduação ainda não existia o programa de iniciação científica. Depois que eu terminei o doutorado, vim para Goiânia, né? Sou professor na Universidade Federal de Goiás. Logo no ano seguinte recebi a bolsa nível 2, 25 anos atrás, e venho constantemente, né, conseguindo novos projetos, conseguindo novas bolsas. Hoje eu sou pesquisador nível 1A, né? Eu tenho outros 3 colegas na universidade, 4 colegas na universidade, 3 no meu departamento de ecologia, que são pesquisadores nível 1A. Nós, né, temos um programa de pós-graduação nota 7 na CAPES, então um programa de destaque internacional, né? Então nós somos um grupo reconhecido internacionalmente em termos de ecologia e evolução, e no final das contas tudo isso a gente deve ao CNPq e à CAPES.